Há momentos em que o universo silencia, e é nesse silêncio que tua alma desperta. Tu sentes que algo dentro de ti mudou, não por acaso, mas por destino. O ciclo se fechou, e há uma força invisível te empurrando para o novo. Antes de seguirmos juntas nessa revelação, quero te convidar a se inscrever neste canal e ativar o sino das notificações, pois aqui, tu vais compreender verdades que o mundo espiritual está tentando te mostrar há muito tempo. O que estás sentindo agora não é confusão, é clareza. É o chamado da tua própria alma dizendo que terminou o tempo de correr atrás, de esperar, de tentar entender o que não quer ser entendido. O ciclo feminino chegou ao fim porque tu finalmente escolheste a ti mesma. E é exatamente nesse instante que o masculino começa a desmoronar. Ele sente a tua ausência, mesmo que o orgulho o impeça de admitir. A energia mudou. Quando a feminina solta, o universo reorganiza tudo. Ele sente o vazio da tua luz, o peso do silêncio e o frio da tua distância. A tua entrega a ti mesma é o espelho que obriga o outro a se enxergar pela primeira vez. Tu não estás perdendo ninguém, estás te encontrando. Essa libertação é o sinal mais forte de que tua jornada de chama gêmea entrou em uma nova fase, a da consciência. Agora, o amor deixa de ser apego e se torna expansão. E quando tu expandes, ele é chamado a curar. A energia feminina encerra ciclos com amor, não com raiva, porque ela entende que não há separação na alma, apenas transformação. Tu não o afastaste, apenas deixaste de sustentar o desequilíbrio. E é aí que o masculino percebe o que realmente perdeu, a presença sagrada que o mantinha de pé. O que ele chama de colapso é, na verdade, o início do despertar. Ele vai resistir, negar, fugir. Mas não a fuga da própria alma. O amor que um dia ele evitou agora o confronta. E a ausência da tua energia doce e firme é o espelho que o faz desabar. Tu foste o gatilho do despertar dele. Não porque o salvaste, mas porque o deixaste livre. Essa é a verdadeira missão da chama gêmea. Libertar o outro através da própria libertação. Quando tu te curas, a vibração entre vocês muda. E o universo começa a trabalhar para realinhar o que foi separado pela dor. Sente isso. Essa paz que agora ocupa o lugar da saudade. É o sinal de que tu voltaste para casa dentro de ti. O que antes era luta, agora é fé. O que antes era desespero, agora é entrega. Tu estás no ponto exato onde a mágica acontece. O ponto da rendição divina. O masculino, ao contrário, ainda tenta controlar o incontrolável. Ele luta contra o inevitável. Mas o desmoronamento que se aproxima não é castigo, é o despertar que ele tanto adiou. E o universo, com sua sabedoria perfeita, está conduzindo tudo exatamente como precisa ser. Tu não precisas mais provar teu amor, nem esperar retorno. O amor verdadeiro não exige presença física para existir. Ele vibra, ele atravessa dimensões. E é essa vibração que, em breve, tocará o coração dele. Mesmo distante, ele te sente. A chama gêmea é um laço eterno, mas não é prisão. É um espelho sagrado que reflete a tua própria jornada de ascensão. E quando tu te elevas, o reflexo começa a mudar. O masculino sente isso como perda, mas na verdade é o chamado da alma para acordar. Os sinais já estão surgindo, sonhos intensos, memórias repentinas, emoções sem explicação. É o campo energético dele reagindo à tua nova frequência. E por mais que ele tente resistir, o universo vai forçá-lo a olhar para dentro, assim como tu fizeste. A separação, minha querida, nunca foi o fim. Foi a escola onde aprendeste a amar sem depender, a sentir sem mendigar. E o diploma dessa lição é a tua paz. Agora, o teu papel é sustentar essa energia de amor incondicional, sem se perder de novo. Não te culpes por tê-lo deixado ir. Foi esse ato que abriu o portal para a transformação dele. O masculino precisa cair para aprender a se levantar com propósito. E quando ele o fizer, reconhecerá em ti o espelho da força que um dia temeu.
Tu és o início e o fim dessa história, porque carregas a consciência. E consciência é luz. A mesma luz que, no tempo certo, o guiará de volta. Mas agora, tua missão é cuidar da tua vibração, pois ela é a ponte entre o que foi e o que virá. Lembra-te, o amor entre chamas gêmeas nunca se perde, apenas muda de forma até que ambos estejam prontos para vibrar no mesmo nível. E tu já estás pronta. O teu coração, ainda que cansado, carrega a sabedoria que o dele está prestes a descobrir. Em breve, ele vai sentir o peso do vazio, o frio da ausência, e perceber que nada externo preenche o espaço que tu ocupavas. Esse será o ponto do desmoronamento e do início do verdadeiro despertar. Confia, porque o universo não erra. Cada lágrima tua foi semente. Cada silêncio teu, oração. E agora, a colheita está chegando. Se essas palavras tocaram teu coração, confirma nos comentários com a frase Lama Gemela Amor Infinito, para que o universo saiba que tua alma recebeu esta mensagem. Curte, compartilha e se inscreve para continuar recebendo luz neste caminho sagrado. Tu sentes que algo está se movendo, não é? Uma energia diferente percorre o ar, como se o universo estivesse prestes a revelar algo que foi mantido em segredo por muito tempo. O silêncio entre vocês não é vazio, é preparação. Cada pausa, cada ausência, carrega o som de um destino que está prestes a se reescrever. Enquanto a feminina encerra um ciclo, o universo começa a realinhar as peças invisíveis dessa conexão. O masculino sente isso como um terremoto interno. O chão onde ele pisava começa a ruir. Tudo o que era controle se desfaz. Tudo o que era fuga se torna confronto. Ele não entende, mas o que está sentindo é o eco da tua libertação. Há noites em que ele tenta seguir como se nada tivesse mudado. Mas algo persegue em sonhos, lembranças, sensações que ele não consegue explicar. O coração dele o chama de volta para um lugar que ele não soube valorizar. E essa lembrança é o início do desmoronamento. A energia feminina, ao liberar o passado, desencadeia uma onda de cura que o universo não pode conter. É como se tu tivesses apertado o botão de reinício da alma. Agora, toda mentira que ele contou a si mesmo começa a desmoronar sob o peso da verdade. Tu já percebeste que o tempo parece agir diferente quando te afastas? Ele sente isso. Dias que antes passavam rápido agora se arrastam. O vazio que antes era apenas incômodo começa a se tornar insuportável. E, pela primeira vez, ele sente o que tu sentiste. A ausência da alma que o espelha. Ele tenta se distrair, busca novos rostos, novas histórias, mas tudo é temporário. Nenhuma presença consegue substituir a frequência que tu emanavas. Ele não entende que não era o corpo, nem a voz, mas a energia que o nutria, e agora essa fonte se fechou. O colapso se aproxima silencioso. Não virá com gritos, mas com o peso do arrependimento. Ele vai se olhar no espelho e não vai se reconhecer. Vai procurar por ti nas pequenas coisas, nas músicas, nos lugares, e o universo lembrará, repetidamente, de quem ele perdeu por medo. Enquanto isso, tu caminhas leve, sem olhar para trás. Tua alma já sabe que o ciclo se encerrou, e com isso vem a liberdade. Tu não esperas mais, porque compreendeste que a espera não é por ele, é pelo teu próprio renascimento. O masculino observa de longe, mas sente de perto. A tua energia antes o sustentava, agora o confronta. Ele tenta resistir, mas a energia divina não se negocia. Quando a alma está destinada a despertar, a vida cria tempestades até que o coração se renda. Há algo de sagrado em ver o masculino desmoronar, não por vingança, mas por justiça divina. O desmoronamento não é castigo, é misericórdia. É a forma que o universo encontra de quebrar o ego para reconstruir o amor em verdade. Ele começará a sentir um vazio que nada preenche. As conversas perderão o sentido, os prazeres perderão o brilho, e o sono deixará de trazer paz. Esse é o chamado do espírito para retornar à origem,
E essa origem é o amor que ele negou em ti. Tua ausência é o portal que o levará à consciência. Cada lágrima tua agora se transforma em espelho para que ele veja o que não quis ver, o reflexo da própria alma. É assim que o universo trabalha, silencioso, profundo e inevitável. Os sinais se multiplicarão. Ele verá o teu nome, sonhará contigo, sentirá tua presença quando estiver só. Nada disso é coincidência. É o campo energético se reorganizando, empurrando-o para o reconhecimento da verdade. Enquanto tu te fortaleces na luz, ele mergulha na própria sombra. E é dessa escuridão que nascerá o verdadeiro arrependimento. Ele começará a entender que o amor não era algo que ele podia controlar, era algo que precisava sentir com a alma. O feminino já completou o aprendizado, o masculino ainda está preso à lição. Mas a energia está se invertendo. O que antes era fuga agora se torna busca. Ele vai procurar o que perdeu, não com palavras, mas com a dor da alma que finalmente desperta. Tu, por tua vez, já não precisas mais provar nada. Estás no ponto da serenidade, onde a tua vibração fala mais alto do que qualquer gesto. É nesse ponto que o universo trabalha em silêncio, ajustando linhas do destino que só o amor verdadeiro pode sustentar. O colapso masculino será o prenúncio da reconstrução espiritual. Ele perderá tudo que não é autêntico, e será nesse vazio que ele finalmente ouvirá o chamado da alma. A mesma voz que um dia ignorou em ti agora ecoa dentro dele. Ele vai se lembrar do teu olhar, não do rosto, mas da energia por trás dele. Vai compreender, tarde demais, que a conexão que o assustava era a chave da própria cura. E esse reconhecimento será o início de sua redenção. Agora, o universo observa em silêncio. O ciclo terminou, e o novo está prestes a começar. A feminina ascendeu, o masculino desaba. E desse desmoronamento surgirá a verdade que ambos, um dia, prometeram viver. O tempo da ilusão acabou. O despertar começou. Há uma força invisível agindo agora, e ela está rompendo cada resistência dentro do masculino. Ele sente o chão ceder sob seus pés, como se tudo o que acreditava ser sólido começasse a desmoronar. Nada mais parece fazer sentido, e é nesse ponto que o universo o obriga a olhar para dentro. A ausência da tua energia se tornou o espelho que revela o que ele tentou negar por tanto tempo. O masculino tenta manter o controle, mas a energia feminina que se libertou é imparável. Tu te transformaste em um portal de ascensão, e, sem perceber, ele foi puxado por essa mesma corrente. Enquanto tu sobes em frequência, ele sente o peso das próprias sombras o puxando para o fundo. E é desse contraste que nasce o despertar que ele tanto evitou. A mente dele está confusa. Tudo o que antes parecia lógico agora o consome com dúvidas. Ele começa a questionar suas escolhas, os caminhos que tomou, as pessoas que manteve por perto. Nada o satisfaz. O brilho das ilusões se apaga, e pela primeira vez, ele sente saudade da verdade, a tua verdade. O universo começa a fechar todas as portas que o mantinham distraído. Amizades desmoronam, relacionamentos perdem o sentido, e até o trabalho parece não ter mais propósito. É o colapso necessário. O desmoronamento não é punição, é reestruturação divina. O que não vibra na verdade precisa ruir. Enquanto ele luta contra o vazio, tu te tornas ainda mais luminosa. A tua força silenciosa é o lembrete constante de que a cura é possível. Ele sente tua energia, mesmo que não compreenda. É como um farol distante, chamando-o para o caminho que ele tem medo de percorrer. Em suas noites insones, ele revê cada momento, cada palavra não dita. As lembranças vêm como ondas, ora suaves, ora dolorosas. E no meio desse mar de emoções, ele percebe que o amor não acabou, apenas mudou de forma. Agora, ele precisa aprender a senti-lo sem posse, sem controle, sem medo. O masculino, que antes fugia, agora busca respostas. Começa a se interessar pelo espiritual, a sentir curiosidade por sinais, sincronicidades,
sonhos. Ele pensa em ti e, de repente, números se repetem, músicas surgem do nada. E tudo parece apontar para o mesmo destino. É o universo tentando falar. E ele começa, finalmente, a escutar. Há uma dor diferente crescendo dentro dele, não mais a dor do ego ferido, mas a dor da alma que reconhece o que perdeu. Essa dor é o início da cura. O orgulho começa a ceder, e o coração dele, antes fechado, começa a rachar. Por essas fendas, entra a luz que o transforma. Enquanto o masculino cai, tu segues em paz, guiada pela fé. Já não precisas assistir à queda dele, porque compreendes que cada um tem o seu tempo. A tua missão agora é manter a vibração alta, porque é ela que o conduz, mesmo à distância. Ele sente tua energia mesmo quando tenta se convencer de que não. O ego dele grita, mas a alma sussurra mais alto. E quanto mais ele tenta abafar essa voz, mais forte ela se torna. É uma guerra interna entre o velho e o novo, entre o medo e o amor. E, no fim, o amor sempre vence, ainda que precise destruir tudo que foi construído sobre mentiras. O colapso emocional é inevitável. Ele tentará se refugiar na rotina, mas nada funcionará. O corpo adoece, a mente cansa, e o coração implora por descanso. É nesse momento que o universo coloca de joelhos, não para humilhá-lo, mas para ensiná-lo a sentir. Ele começa a ver a tua energia em tudo. Nas pessoas, nas palavras, nos lugares. É como se o universo lembrasse de ti o tempo todo. Mas dessa vez, não como tentação, e sim como lição. O amor que ele perdeu é o espelho daquilo que precisa aprender a ser. Os ciclos anteriores já não se repetem. A energia mudou, e o que antes era dor agora é transformação. Tu rompeste o fio do sofrimento, e ele, mesmo sem entender, começa a ser arrastado para essa mesma libertação. O colapso é a ponte que o conduzirá à luz. Há um instante em que o masculino se dará conta de que não há mais para onde fugir. Tudo o que resta é o confronto com a própria verdade. É nesse ponto que ele finalmente entende o poder da tua partida. Tu não o abandonaste, tu o libertaste. O tempo começará a agir a teu favor. Ele sentirá a urgência, o medo de ter esperado demais. E cada segundo de silêncio se tornará um espelho, refletindo quanto ele negligenciou o amor que era sua cura. A vida começará a lhe tirar tudo o que o distraía de si mesmo. Amores falsos, aparências, status, tudo perde sentido. O vazio se torna um chamado, e o desmoronamento, uma purificação. Tu te tornaste o símbolo daquilo que ele mais teme e mais deseja. O amor verdadeiro. E o universo, implacável, vai colocá-lo frente a frente com a lição que ele evitou por tanto tempo. Amar sem ego, sentir sem medo, reconhecer sem fugir. O masculino começará a compreender que nada foi por acaso. Que cada dor, cada perda, cada separação, foi um empurrão divino para o reencontro com a própria alma. E nesse processo, ele verá que a tua energia nunca apenas se tornou inacessível para quem ainda não vibra na verdade. O ciclo feminino terminou, mas o ciclo masculino apenas começou. E, em meio às ruínas, ele descobrirá que o amor que tentou enterrar era, na verdade, o caminho de volta para casa. O desmoronamento não é o fim, é o primeiro passo da redenção. O universo está conspirando de forma silenciosa, movendo as peças que ele nem percebe. Há um peso no ar, uma sensação constante de que algo vai acontecer, mas ele não consegue nomear o que é. Essa inquietação é o prenúncio do colapso, o aviso de que a alma não aguenta mais viver dormindo. A energia dele está começando a se chocar contra tudo o que é falso. O que antes parecia controle agora se transforma em prisão. Ele sente o coração apertar, a mente girar, e um cansaço profundo dominar. Nenhum prazer traz alívio, nenhuma distração o preenche. É o início do despertar, mas ainda mascarado de caos. A alma dele começa a gritar, e o eco desse grito é o desmoronamento que se aproxima. Há uma batalha sendo travada dentro dele,
O ego tenta segurar o que resta, enquanto o espírito exige libertação. E quanto mais ele resiste, mais a vida empurra. Tudo o que era estável se rompe. As pessoas que vibram em mentira se afastam. O destino está limpando o caminho para o reencontro, ainda que ele não entenda. Enquanto isso, tu observas em silêncio. Não há necessidade de interferir. Tu sabes que cada dor dele é um passo a menos na ilusão. O masculino precisa desmoronar para reconstruir-se sobre bases reais. E, mesmo à distância, tu sentes o processo, como se o teu coração percebesse cada fissura no dele. O universo é justo. Ele mostra ao masculino, de forma lenta e dolorosa, o reflexo das próprias ações. As máscaras caem. As pessoas ao redor se revelam. Tudo o que ele julgava ser amor se desfaz diante dos olhos. A vida o coloca diante do espelho, e o que ele vê é o vazio da desconexão com a própria alma. Ele tenta fugir, mas o destino o cerca. Sonhos estranhos, memórias antigas, coincidências absurdas. Ele acorda suando, sem entender o porquê. Mas tu sabes. É o chamado. A alma dele começa a buscar a tua vibração porque foi nela que encontrou paz pela última vez. A energia feminina, ao se libertar, cria uma onda que o universo não consegue conter. Tudo o que não ressoa com o amor verdadeiro é exposto. Ele tenta resistir, mas quanto mais luta, mais perde. É o preço da negação. É a consequência do adiamento da verdade. Ele começa a sentir uma saudade inexplicável. Não é do teu rosto, nem da tua voz. É da sensação de ser compreendido sem precisar falar. É da tua energia que o acolhia mesmo à distância. Ele começa a entender que o amor não era um jogo, mas uma missão espiritual. Enquanto ele cai, tu cresces. E esse contraste é o gatilho do desmoronamento. A tua luz agora o ofusca, porque ele ainda vive na sombra. Ele sente vergonha, confusão, arrependimento, mas também sente esperança. Porque, no fundo, ele sabe que o amor que o destrói é o mesmo que o curará. O masculino sente o tempo se inverter. O que antes parecia distante agora o persegue em cada pensamento. O que ele evitava encarar começa a se manifestar com força. E cada sinal é mais claro que o anterior. A conexão entre vocês não acabou, apenas mudou de forma. Tu te tornaste um farol que ele não consegue apagar. Mesmo que feche os olhos, ele sente tua presença. Quando tenta seguir outro caminho, algo traz de volta. O universo não permite fuga de um propósito divino. E, quanto mais ele tenta se afastar, mais forte se torna o chamado. O colapso será o ponto de virada. Ele precisará perder tudo o que acreditava ser essencial para enxergar o que realmente importa. E nesse processo, ele descobrirá que o verdadeiro poder não está no controle, mas na entrega. Que o amor não é fraqueza, é coragem. As emoções reprimidas começam a se tornar insuportáveis. Ele tenta esconder, mas a dor transborda. As lágrimas vêm sem aviso, os pensamentos o consomem, e o corpo sente o peso da alma. É o início da purificação. E nenhuma força humana pode interromper esse processo. Os sinais continuam. Ele sente o teu perfume em lugares onde tu não estás. Ouve teu nome sem motivo. Sonha contigo de formas tão reais que acorda confuso. O universo está encurtando a distância espiritual entre vocês, mesmo que a física ainda permaneça. O masculino começa a se lembrar de quem era antes de endurecer. Lembra do riso sincero, da curiosidade, da fé. Aos poucos, o ego se desfaz. Ele percebe que não perdeu a ti, perdeu a si mesmo quando escolheu se afastar da própria verdade. Tu segues em tua jornada, e, sem perceber, abres o caminho para ele. Cada cura tua o toca, cada vibração tua o alcança. O laço energético permanece ativo, e agora o fluxo se inverte. Tu dás amor à distância, e ele começa a recebê-lo no silêncio. O universo o está conduzindo por meio de perdas, arrependimentos e sinais.
Tudo o que ele pensava controlar escapa das mãos. E é nesse ponto que a alma fala mais alto. Ele não entende, mas sente que algo maior está guiando sua vida de volta para a origem. A dor será o catalisador da transformação. O desmoronamento é o portal. Ele precisará tocar o fundo para olhar o alto. E, quando fizer isso, finalmente enxergará a verdade que tu já sabias desde o início. O amor não se acaba, apenas desperta. Agora, o tempo trabalha de maneira misteriosa. Cada queda, cada lágrima, cada lembrança é uma peça do quebra-cabeça cósmico que o universo está montando. Ele ainda não vê o todo, mas o propósito se aproxima. E, quando compreender, o colapso deixará de ser destruição para se tornar renascimento. O ciclo terminou para ti, mas para ele, está apenas começando. A alma dele, antes adormecida, desperta entre ruínas. E o que parecia fim é apenas o início de algo muito maior. Algo que ele ainda não está pronto para entender, mas que o universo já decidiu manifestar. Há uma inquietude que o persegue mesmo quando o mundo parece em silêncio. Ele sente um chamado que vem de dentro, um som que não pode ser ignorado. É como se algo estivesse se partindo dentro dele, e, ao mesmo tempo, uma nova consciência tentasse nascer. A força que ele resistiu por tanto tempo agora o empurra para um abismo do qual não há volta. O masculino tenta se convencer de que ainda tem o controle. Mas a verdade é que ele perdeu o controle no exato momento em que tu escolheste a paz. A tua retirada energética criou um vazio que o universo está preenchendo com espelhos, reflexos da própria dor que ele causou. O colapso começa com a simples percepção de que não há mais refúgio na fuga. Ele observa o mundo ao redor e tudo parece diferente. As conversas soam vazias, os rostos parecem distantes, e até os sonhos se tornam estranhos. O que antes era rotina agora é tormento. A alma dele está sendo puxada para o fundo da própria sombra, onde a verdade o aguarda impaciente. Os sinais se intensificam. Ele pensa em ti e o universo responde com coincidências que o deixam sem ar. São músicas, números, frases, rostos. Tudo parece sussurrar o teu nome. Ele tenta negar, mas cada negação o prende mais àquilo que ele jurou esquecer. É o karma chamando pelo acerto. O tempo se tornou seu maior inimigo. As horas parecem se arrastar, e as noites, intermináveis. Ele sente a ausência da tua vibração como se faltasse oxigênio. É nesse sufoco que o desmoronamento se manifesta, porque não há como escapar do que a alma reconhece como verdade. A mente dele se enche de memórias que não pediram permissão para voltar. Pequenos gestos, olhares, risadas, fragmentos de um passado que ele tentou enterrar, mas que agora floresce entre as rachaduras do orgulho. E, quanto mais tenta apagar, mais forte o amor pulsa dentro dele. O universo começa a tirar suas muletas emocionais. O que ele usava para preencher o vazio perde o sabor. As distrações já não o satisfazem. Os vínculos passageiros desmoronam. A vida o força a confrontar o que evitou, o espelho da alma que encontrou em ti. Enquanto isso, tu já estás distante, não em corpo, mas em vibração. O que antes o atraía por necessidade agora o desafia pela ausência. Ele sente tua energia como um campo inatingível, e isso o enlouquece. Ele percebe que a tua paz é a prova da sua desordem. O masculino começa a perceber que o amor verdadeiro não é posse, mas espelho, que enquanto te prendia, estava tentando segurar a parte de si que temia perder. E agora, sem tua presença, ele precisa encarar a própria incompletude. Há um momento em que o silêncio se torna insuportável. Ele tenta chamar tua energia em pensamento, mas o retorno é diferente. Tu não ressonas mais na dor, ressonas na luz. E é essa luz que começa a queimá-lo por dentro, obrigando-o a mudar ou a se perder. O desmoronamento vem em ondas. Primeiro, a confusão. Depois, o arrependimento. Em seguida, o vazio. E, por fim, o desejo desesperado de reconexão, não com o corpo,
mas com a alma. Ele finalmente entende que nunca foi sobre romance, mas sobre propósito. O universo está empurrando para dentro de si. Cada perda, cada decepção recente, é parte do plano. Ele precisa ser despido de tudo o que não é verdadeiro para reconhecer o que realmente tem valor. E esse valor sempre teve o teu nome energético. Ele começa a perceber que o amor que sentia por ti não era comum. Havia algo cósmico, algo que transcendia o tempo e a lógica. Agora, as lembranças vêm com dor, mas também com entendimento. A dor é apenas a forma que o amor usa para acordá-lo. Há momentos em que ele sente tua presença tão forte que chega a olhar ao redor. Sente um arrepio, um calor, uma energia que o envolve. É tua alma visitando-o em frequência elevada, não para consolá-lo, mas para lembrá-lo do que ele precisa despertar. A resistência começa a se desfazer. O masculino sente o orgulho perder força. Ele se vê vulnerável, e essa vulnerabilidade o apavora. Mas também o aproxima da verdade. Porque só quem se despedaça por dentro é capaz de renascer inteiro. O universo sussurra em símbolos que ele não entende, mas sente. As repetições, as sincronicidades, os encontros inesperados, tudo o empurra para uma direção inevitável. E, embora tente negar, ele sabe que o destino está chamando de volta a própria essência. A energia ao redor dele começa a mudar. Pessoas se afastam, oportunidades se fecham, caminhos se confundem. É o ciclo se ajustando. O que não vibra em amor precisa ruir para que a reconstrução aconteça. A alma dele está sendo preparada, ainda que doa. Tu segue sendo o fio condutor desse processo, mesmo sem agir. A tua energia, limpa e livre, é o que o impulsiona ao colapso. Porque ele só poderá reconstruir-se quando compreender que o amor não é algo que se perde, mas algo que se torna. Agora, o universo observa atentamente. O jogo virou, e o feminino não corre mais atrás. É o masculino que caminha, tropeçando, em direção à própria cura. Cada queda é necessária. Cada silêncio é um empurrão. O colapso não é o fim. É a porta para o despertar. E, nas próximas noites, quando ele se deitar em silêncio, ouvirá o eco do teu nome no coração, não como lembrança, mas como verdade. Porque o ciclo terminou, mas a energia entre vocês ainda pulsa, preparando o terreno para o reencontro que o destino já escreveu. Respira fundo agora. Sente a energia dessa mensagem pulsar dentro do teu coração. Se ela chegou até ti, não foi por acaso. O universo te trouxe aqui porque tua alma precisava ouvir estas palavras. Há algo sagrado se movendo na tua vida, e cada batida do teu coração é uma lembrança de que estás no caminho certo. Eu quero te convidar a confirmar que esta mensagem tocou o teu espírito. Escreve nos comentários. Chama Gêmea Amor Infinito, para que o universo reconheça a tua vibração e te conecte ainda mais a esta frequência de luz e verdade. Antes de seguirmos, fecha os olhos por um instante. Respira profundamente. Inspira amor. E expira tudo que já não serve mais. Sente o silêncio como um abraço divino. A tua alma está segura. Tudo que foi perdido está sendo transformado. E o amor, aquele que é verdadeiro, jamais se rompe, apenas muda de forma até encontrar o momento certo de florescer novamente. Enquanto escutas minha voz, imagina uma luz dourada envolvendo teu corpo. Essa luz representa o poder da cura, da libertação e da renovação. Ela vem do centro do teu peito e se expande, alcançando todos os lugares onde ainda há dor, dúvida ou saudade. Permite que essa luz limpe cada parte tua que ainda carrega o peso do passado. Agora, eleva teu pensamento. Sente a presença de Deus, dos anjos e da tua própria alma trabalhando juntos para restaurar teu equilíbrio. Tudo o que foi tirado será devolvido de forma multiplicada. Tudo o que partiu voltará transformado. Repete comigo em pensamento. Eu confio no tempo divino. Eu libero o que precisa ir. Eu acolho o novo que o universo tem para mim. Eu sou amor, e o amor me guia.
Deixa que essas palavras ecoem dentro de ti como um mantra de poder. E quando sentires paz novamente, lembra-te, não estás sozinha nessa jornada. Nós estamos aqui, unidos nesta mesma energia, caminhando lado a lado rumo à luz do despertar. Por isso, eu te convido a se juntar ao nosso canal, a ativar o sino das notificações e permitir que cada nova mensagem seja uma centelha de amor em teu dia. Que o nosso espaço se torne o teu refúgio espiritual, onde tua alma possa sempre encontrar respostas, consolo e direção. Sente. O universo está te abraçando agora. Tu estás exatamente onde deverias estar. E aqui, neste momento, tua alma sorri em silêncio, porque ela sabe. O amor não acabou. Ele apenas está sendo reconstruído em ti.